Nós somos Diálogos de Esperança. Diálogos de Esperança é uma iniciativa da Visão Mundial, Tearfund, Ultimato e Aliança Evangélica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria para nós ter a vocês nessa caminhada na qual nós procuramos conversar sobre temas que são relevantes para a nossa realidade a partir da perspectiva da nossa fé e da vivência da igreja. Assim que a realidade que vivemos, a fé que vivemos, a igreja na qual nós vivemos e sobrevivemos, estabelece a pauta desse nosso encontro no qual você é bem-vindo. E assim como você é bem-vindo, que participa com a gente, nós temos a Cláudia, que é bem-vinda. Obrigada. E hoje nós temos também a Raquel e o Tiago, que estarão com a gente e já serão apresentados. Essa é a nossa segunda temporada nessa versão videocast, podcast. E nessa segunda temporada, nós estamos focalizando, conversando sobre a igreja, as tragédias que têm acompanhado a nossa vida recentemente e suas consequências. No primeiro episódio dessa temporada e no segundo episódio, a gravação foi feita nos locais fortemente afetados por essas tragédias, ou seja, no Rio Grande do Sul. E espero que você tenha tido oportunidade de se familiarizar com esses dois episódios. Nesse terceiro episódio, nós queremos sair um pouco desse endereço, não é? E falar um pouco mais amplamente sobre essas tragédias ambientais que estão cada vez mais sérias, não é? E mais frequentes, e a gente está precisando lidar com elas, queira ou não. Você conhece aquela expressão que a gente usa muitas vezes, não é? Se a gente aprende por bem ou a gente aprende pela dor, não é? E, de fato, nós estamos tendo que conviver com muita dor. A pergunta de hoje, desse episódio, é sobre a igreja e sobre o que a igreja está aprendendo, o que a igreja está discernindo, o que a igreja está sentindo, o que a igreja está vivendo dentro desse quadro das nossas das tragédias e das tragédias ambientais. Essa é a conversa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fique com a gente. Cláudia, você também é bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Muito bom estar mais uma vez, Valdir. E com alegria também receber Raquel. Mais uma vez, né? Já esteve conosco. Então, eu vou apresentar a Raquel. Também, Tiago, bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com a Raquel, com o Tiago, e é uma alegria estar também aqui com você que nos acompanha. Bom, Raquel, primeira aqui está dizendo, é mãe do Joaquim e da Serena. Aqui, antes de começar, a gente estava conversando, um pouco, né, sobre como estão o Joaquim e a Serena, é bióloga, mestre em ecologia e recursos naturais, é doutora em entomologia, especialista em educação ambiental, fez parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, então tem uma longa caminhada aí também com, né, a igreja, o contexto da igreja, fundadora da organização cristã ambiental A Rocha, aqui no Brasil, e atuou aí como coordenadora de inúmeros projetos. Participa da Igreja Presbiteriana Independente Novo Norte e atua no Brasil como mobilizadora do movimento Renovar Nosso Mundo, né? O que é um movimento cristão ambiental. Você vai contar um pouco mais para a gente. Bem-vinda, Raquel. Tiago, que está conosco também. Tiago é biólogo, mestre e doutor em botânica pela Universidade Federal de Viçosa, tem um pós-doutorado em biologia molecular e filogeografia. Atualmente é coordenador nacional dos grupos de estudo sobre fé e ciência na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ele vai contar um pouco mais. E membro da Igreja Presbiteriana da Praia da Costa.
é casado com a Elisa e pai de Pedro e Maria Clara. Então, Tiago, uma alegria ter você aqui conosco, junto com a Raquel, Valdir, e nós vamos conversar. Antes de começar essa conversa, que a gente acha que já começou, mas dizer que você já viu aí na primeira temporada, nós temos o Instagram, né? Procure por nós, Diálogos de Esperança, nos siga, compartilhe, nos procure no Spotify, YouTube, para que as nossas conversas possam incluir mais pessoas também. Essa é a ideia do Diálogos de Esperança. E a gente agradece ao Estúdio Tônica, que mais uma vez estão nos recebendo aqui. Gentilmente, a gente está fazendo essa gravação nesse estúdio, com todo um pessoal que nos apoia, a retaguarda. Muito obrigado, eles nos ajudam, né, a sentar no lugar direito e a olhar no lugar certo. Né? Isso. Geralmente a gente faz errado. Então, a gente queria começar falando um pouco sobre esse tema, Raquel e Tiago, né? Quando a gente fala sobre as tragédias ambientais e o que elas ensinam para a igreja, né? Eu estava lembrando que Jesus tem um momento onde Jesus nos desafia a ler os sinais, né? Os sinais do tempo, né? Discernir os sinais do tempo. Acho que uma da vocação cristã é discernir o nosso tempo, né? Não negar o nosso tempo, mas discernir o nosso tempo, né? E como que a gente pode, né, com esses olhos, digamos, de Jesus, né, discernir o tempo no qual a gente vive e discernir essas tragédias ambientais que a gente vive. Pelo currículo de vocês, né, vocês têm todo um outro olhar também para essa realidade, não é que de repente eu não tenho, né, Cláudia? A gente não tem, porque vocês têm formação, vocês têm conhecimento, né? E a gente agradece muito, muito, muito por isso, né? Quando vocês olham para essas tragédias ambientais, também a partir da igreja que vocês vivem, o que vocês veem, o que vocês discernem, o que vocês sentem? Gente, é um prazer estar aqui. Eu já agradeço em nome do Movimento Renovar Nosso Mundo pelo convite. Quando você fala isso, eu lembro sempre da minha avó. Se ela estivesse viva, ela diria que Jesus está voltando. Quanto pior, melhor, né? E aí, infelizmente, é o que a gente ouve muito por aí, quando a gente caminha junto com as igrejas, né? Mas, assim, o que a gente tem visto não é novidade. Assim, a ciência já há um tempo, ou há muito tempo, tem nos dito isso, né? Que essa era a grande previsão, né? Para a nossa atualidade, né? E o que a ciência está dizendo, a gente, por um tempo, a gente fechou os olhos, né? Mas agora, nós, como igreja, temos visto, né? Temos visto todo o que tem acontecido, especialmente agora no Rio Grande do Sul, né? Com esse desastre. E aí eu acho que o que fica de lição para a igreja evangélica é, assim, não há mais como a gente ser omisso ou a gente negar o que tem acontecido, negar os fatos, negar a ciência, o que a ciência tem nos dito. E a gente precisa abrir os nossos olhos e a gente precisa se envolver não só em ajuda emergencial, porque o que a gente tem, um fato é que os desastres ambientais, eles serão mais recorrentes e mais intensos, como a gente tem visto. Então, assim, teremos mais vítimas, né? Como foi no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas perderam suas vidas, e isso vai ser mais recorrente. Então, a igreja, olhando para tudo isso e olhando com mais cuidado agora para os fatos que a ciência tem nos trazido, eu acho que ela precisa ter uma outra atuação, né? Como eu falo, a igreja precisa parar de enxugar gelo. A gente faz muito bem esse apoio e essa ajuda emergencial, que é extremamente importante nessa primeira fase, né, de quando acontece um desastre, mas a gente precisa ir além. Eu acho que esses desastres, especialmente falando agora do Rio Grande do Sul novamente, eles têm nos dito isso, né, que a gente precisa dar um passo além do que a gente tem feito até então, porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais recurso financeiro e nem recurso humano, né? A gente vê muito nas mídias agora as pessoas voltando às suas vidas normais e os abrigos precisando de ajuda, já não tem mais voluntários, né?
Então a gente vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais recursos para dar esse apoio necessário, porque ainda existem muitas pessoas em abrigos, precisando de moradia e tantos outros recursos, né? Então acho que infelizmente, essas tragédias têm muito a nos ensinar, né? Especialmente para a igreja evangélica. E a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso, né, de como que a gente pode aprender e também o que está acontecendo conosco. Você usou uma palavra que para alguns levanta suspeita, né? Você usou a palavra ciência, né? Mas você é bióloga, né? E você é mestre em ecologia. Tiago, você é mais até do que isso, né? Você tem você tem pós, né? Você é pós-graduado, pós-doutorado, né? E você tem toda uma caminhada também justamente nessa interrelação, não é? Entre a fé e o conhecimento, né? E a ciência. Como é que você explica para quem diz assim, eu não acredito na ciência? Como é que você explica a tua ciência para a tua fé e essa conversa? Necessária, aliás, entre uma e outra, não é, Tiago? É uma ótima pergunta, Valdir. Mas de início eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa conversa, fazendo parte dessa mesa, mesmo à distância, né? Mas fico muito grato de poder estar aqui e poder falar um pouco sobre tudo isso. E que, de fato, né, a gente tem uma caminhada longa aí nessa interface entre fé e ciência. E é um prazer poder, né, estar aqui nessa mesa também junto com a Raquel, que também tem essa caminhada aí nessa interface, né, a parte ecológica toda e todo esse movimento importante para a igreja. Porque você falou, Valdir, sobre discernir os tempos, né? E a gente acabou de passar por uma pandemia global, que não é pouca coisa. E tem um autor, né, um teólogo, autor de muitos livros sobre essas temáticas de ecologia com a igreja e tudo mais, que é o Dave Buchlas, né, que acabou de lançar aí, a Renovar Nosso Mundo lançou um material preciosíssimo sobre igreja e meio ambiente, e o Dave Buchlas é o autor principal desse material, e tem uma frase dele muito interessante, que ele vai falar que a gente ficou muito ansioso para voltarmos à normalidade, né, voltar ao mundo normal, mas a gente nem sempre se percebe que, na verdade, foi a vida normal que nos trouxe até aqui, né? Então, dessa forma, a gente precisa repensar esse normal. A gente precisa olhar para as coisas e pensar que o normal nem sempre é o que vai funcionar, e a gente precisa de uma mudança de paradigma muito grande, a gente precisa de uma mudança, às vezes, radical, né, para poder repensar como nós, como sociedade, como humanidade em geral e como igreja, a gente lida com tudo isso. E um dos desafios é esse, né? Como que nós lidamos com a ciência, né? Num mundo ou num ambiente onde muitas vezes há resistência ou há pouca compreensão sobre o que a ciência está dizendo, sendo que os alertas, como a Raquel falou, né? Os alertas estão aí já há muito tempo, há muitas décadas, existem alertas mostrando, né, que no futuro vai acontecer, mas não é mais o futuro, né? A gente já está neste futuro, as coisas não vão acontecer mais no futuro, as coisas já estão acontecendo no presente. E olhar para a ciência, né, de forma responsável, de forma honesta, de forma humilde até, é reconhecer que há graça comum ali também, né? Existem cientistas que estão analisando, estudando o mundo de Deus, estudando como que esse mundo funciona e enxergando os alertas, né? Então, se nós como igreja devemos discernir os tempos, os cientistas estão discernindo a natureza ao nosso redor, estão nos ajudando a discernir, a entender, a ler bem esse livro que Deus deixou para nós, né? Que é a sua revelação, a criação é a revelação de Deus. Então é muito importante que nós consigamos olhar para o que a ciência tem dito, ouvir de fato o que os cientistas têm dito, né, ter bons crivos e entender que existem cientistas responsáveis, existem cientistas cristãos fazendo um bom serviço, fazendo um serviço necessário para que nós, como igreja, possamos, né, tomar boas decisões, tomar melhores decisões, entender o que a gente pode fazer, como a Raquel falou também, né, o que a gente pode fazer previamente, e não apenas como uma reação, mas o que a gente pode fazer para cuidar antes, o que a gente pode fazer para agir de forma intencional, de forma responsável também, mas que a gente possa entregar algo melhor para esse mundo.
né, a partir daquilo que a gente tem conhecido sobre essa leitura que nós estamos fazendo da natureza, da ecologia, das florestas, do clima. Tudo isso é muito importante e tudo isso é, é necessário para que nós possamos nos posicionar nesse mundo como servos do reino de Deus, né, como pessoas que estão comunicando a realidade do reino de Deus aqui hoje. Obrigada, Tiago. E aí está aqui, ansiosos para voltar à normalidade. E essa normalidade que nos trouxe até aqui. É fantástica essa O expressão, normal né? Nossa. nos trouxe até aqui. É. E começar, Raquel, como você disse, né? Isso vai ser mais recorrente, vai ser mais intenso. Você usou, teremos mais vítimas. Então, tem um levantamento recente do governo federal que aponta, e a gente falando de dados, né? Porque também discernir os tempos é ler os dados, né? Esse levantamento aponta que quase 2.000 cidades brasileiras hoje, né, estão em risco de desastre ambiental. Então, mas a gente fala número de pessoas. Isso representa 9 milhões de pessoas. Então, voltando ao que você disse sobre o engajamento da igreja, né, o que a igreja pode fazer, a igreja local, aí no seu contexto. Então, além do socorro emergencial, você usou até a palavra, olha, isso é bom, você falou, né, é bom, é necessário, mas precisamos ir além. O que a igreja pode fazer para lidar com essa realidade, além de uma resposta, vamos dizer, emergencial pós? Uma coisa que a gente tem como movimento Renovar, a gente tem percebido assim, a dificuldade da igreja de entender a questão da mordomia ambiental. Acho que isso é um ponto-chave, porque senão não vai fazer sentido nenhum tipo de ação que a igreja for fazer para fora, né? Então, acho que primeiro a igreja precisa entender o seu chamado no cuidado do meio ambiente e entender que ela não vai dar conta de só ficar enxugando gelo. E a partir disso, se colocar à disposição para entender quais são os reais motivos, a raiz do problema, do que ela tem enxergado ao seu redor, né? E também se dispor a entender isso e se dispor a achar mecanismos, como o Tiago falou, né, para tentar prevenir ou então diminuir, já que talvez ela não consiga prevenir em alguns casos, mas diminuir os impactos de uma possível novo desastre, né? Eu acho que a gente começa por aí. E uma coisa que eu sempre ouvi, assim, a gente já teve contato com o Ministério do Meio Ambiente em tempos passados, né? E uma coisa que a gente sempre ouve é assim, que vocês evangélicos têm um grande poder no Brasil de mudar a nossa realidade, falando da realidade ambiental, né? E realmente, eu olhei no censo do IBGE, no último censo de 2010, nós somos quase 30% da população total do Brasil, né? Então, a cada 3 adultos, 1 se diz evangélico. Então, a gente tem um potencial incrível de fazer uma transformação, né? Só que a igreja, ela não tem votado muito bem. E eu estou falando isso porque foi feita uma pesquisa recentemente, e eu trouxe até aqui os dados, porque as coisas não estão batendo. O pessoal diz que os evangélicos são muito negacionistas, né? Mas as pesquisas dizem o contrário. Por exemplo, nessa pesquisa que foi feita pelo ISER, diz assim, que 86% dos evangélicos entrevistados afirmaram que o governo é o principal responsável por resolver problemas relacionados no meio ambiente. 69% responderam que entendem que a causa das mudanças climáticas é a ação humana. E 86% responderam que eles apoiam as políticas de proteção das populações indígenas. Só que, quando a gente pensa em igreja, quando a gente vai escolher um político, a gente não tem levado todo esse resultado, né, todo esse entendimento de que cuidar do meio ambiente é importante e quem tem que fazer isso é a partir do governo, né? Mas a gente, quando vai votar num candidato, a gente não tem levado isso como um valor. A gente tem, infelizmente, escolhido candidatos que não têm em seu plano de governo incluído a pauta ambiental, ou pior, né, já claramente tem uma pauta antiambiental. Então, acho que igreja, como membro da sociedade, né, a gente precisa, como igreja, votar melhor, porque, assim,
não é só responsabilidade da igreja dar conta desses desastres. Então, além de estar lá na frente de combate, né, auxiliando as vítimas, a igreja também precisa exercer muito bem a sua cidadania. E aí, como a gente faz isso? Votando melhor. Agora a gente tem as eleições municipais, né? Então, por que a gente não pode refletir tudo isso que essa pesquisa nos trouxe, né? Todo esse entendimento entre os evangélicos que é importante sim cuidar do meio ambiente, mas quando a gente chega na hora de votar, a gente não coloca isso em jogo. A gente não coloca isso como um valor. E o que a gente tem percebido, quando eu conversei lá com o Ministério do Meio Ambiente, é que eles esperam, eu lembro sempre esperam com grande expectativa, igual os romanos falam, né, que os evangélicos se manifestem e que comecem a votar melhor, né, para que a gente tenha políticos realmente envolvidos e responsáveis pelo que tem acontecido. A gente fala muito de desastres ambientais, mas, na verdade, quando a gente vai ver a raiz do problema, são desastres humanos, né? Foi muito por causa humana que isso tem acontecido, né? Não é culpa da natureza, né? É uma culpa humana. Ou seja, são desastres que têm uma dimensão macro, mas que têm também uma dimensão muito micro, né? Muito Sim, local. sim. E tem a ver com essa capilaridade da igreja que você falou. Nos episódios anteriores a gente já falou sobre isso, que a igreja é uma igreja presente hoje no Brasil, né? Nos lugares, inclusive, onde às vezes o Estado não está, Sim. né? Mas a igreja está presente, né? E a pergunta é um pouco que tipo de presença a gente tem, né? Então, Tiago, para você, vamos falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, você é alguém que tem uma vivência de igreja, você é diácono, né? Na sua igreja, e ao mesmo tempo tem uma formação assim, acadêmica, né? Como é que você faz essa conversa entre a tua formação, a tua igreja? Em que medida a tua formação te torna não apenas, digamos assim, um cristão melhor, mas um diácono, né? Que influencia a vida da igreja, e também você tem uma expressão ministerial mais ampla, não é? Em termos da vivência da fé na perspectiva do meio ambiente. Sim, muito bom. Eu fui diácono durante alguns anos na igreja presbiteriana de Viçosa, né? Hoje eu estou em outra igreja e agora no momento não estou diácono. Mas isso é muito legal, né? Porque mas eu tenho essa ainda, né? com certeza. Mas é uma bênção, né? É uma bênção poder servir a igreja de várias formas, né? E eu fico pensando nessa pesquisa aí que a Raquel acabou de apresentar, que mostra um pouco dessa sensibilidade da igreja em relação a essas temáticas ou em relação às questões ambientais de uma forma mais ampla. E essa minha vivência na igreja tem me mostrado muito disso, né? Parece que há uma dualidade, no sentido de que existe uma abertura. A igreja tem uma abertura, os membros da igreja, as pessoas que ouvem falar sobre isso, elas ouvem isso com bons ouvidos. Elas estão com os corações abertos para se posicionar em relação às questões ambientais. É uma coisa que mexe com todos nós, né? É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Nós fazemos parte do ambiente, nós fazemos parte da natureza, nós dependemos, né, de um ambiente equilibrado para que a gente também esteja em equilíbrio, né? E todo mundo percebe isso de alguma forma. Mas na hora da prática, ou na hora de ações macro, né, talvez, a gente parece que perde um pouco desse senso e aí a gente começa a questionar muitas coisas, a questionar a ciência, a não conseguir lidar com tudo isso. Então eu percebo que há uma dualidade ou há uma lacuna que precisa ser fechada, ou há um elo que precisa ser ligado de alguma forma, né? Porque a gente percebe muito disso. E enfim, nessa caminhada com a igreja e nessa caminhada com a ciência, eu tenho percebido que nós precisamos cada vez mais de cristãos que estejam ligados à academia, cristãos que estejam ligados à ciência de alguma forma e que se capacitem para se comunicar com a igreja. Esse é um dos desafios, inclusive, da ABC2, né, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, da qual eu faço parte. E na ABC2 nós temos trabalhado muito em função disso, né, de construir uma ponte entre a ciência, entre a academia e a igreja, entre a ciência e a fé, para que a gente consiga
capacitar, né, cristãos que estão ligados à academia de alguma forma para que eles também consigam comunicar à igreja o que a sua ciência está dizendo, né, para que eles possam mostrar que não há conflito entre fé e ciência, mas que, na verdade, elas podem se complementar, elas podem dialogar. E a igreja precisa muito disso, né? Uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção também, tenho insistido, é que parece que essa lacuna que eu citei, ela tem muito a ver com um problema de comunicação. Nem sempre a gente consegue comunicar bem às igrejas, nas mais diferentes formas de expressão da igreja. A gente não tem conseguido comunicar essas questões que envolvem política, envolvem o meio ambiente de forma geral, envolvem ciência, com a realidade de uma igreja. E é por isso que nós precisamos de cristãos ligados à ciência, ligados a movimentos importantes, ligados à política, que façam essa ponte e consigam se comunicar bem com a sua igreja. E quem melhor para se comunicar bem com a sua igreja do que um membro da sua própria igreja, né? Um membro da sua comunidade que conhece a linguagem daquela comunidade, que conhece os pressupostos, né, os fundamentos daquela comunidade, o que é mais caro para aquela comunidade, e que, ao se comunicar, consiga transmitir naquela linguagem, consiga transmitir aquilo que vai direto ao coração daquela comunidade. Eu acho que isso é um desafio muito grande e que eu tenho insistido muito nisso. A gente precisa de pessoas de dentro das comunidades que consigam fazer essa comunicação, consigam ocupar essa lacuna, né, de esse espaço que está aberto, e nós, como evangélicos, né, e como grupo majoritário na sociedade, cada vez mais majoritário, a gente precisa entender isso. A gente precisa se colocar à disposição de servir, se colocar nessa ponte que está sendo construída, tanto entre a academia e a igreja, mas também entre a sociedade como um todo, entre o governo, entre Estado e a igreja, né? A gente precisa construir essa comunicação que está falhando. Eu percebo que essa comunicação está falha, e a gente precisa construir, e esse diálogo aqui, né, os diálogos de esperança têm feito exatamente isso. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ver vários diálogos sendo construídos para que a gente consiga aos poucos ir melhorando essa comunicação, atingindo mais gente, e mostrando para cada comunidade, dentro da sua realidade, como que as questões ambientais fazem sentido, tanto na realidade em que elas estão inseridas, quanto também faz sentido com a teologia que ela segue, faz sentido com a Bíblia que ela lê, né? E mostrar que faz sentido, mostrar que as questões ambientais fazem parte de uma teologia compromissada com as Escrituras e com o Evangelho do Reino de Deus. Então, acho que a gente precisa começar, né? E é algo que eu tenho pensado bastante. A gente precisa melhorar a nossa comunicação, a gente precisa se esforçar nisso também, né? De forma intencional, para que aos poucos a gente comece a caminhar, para que aos poucos a gente comece a votar melhor, que a gente comece a se engajar com atividades, né, ambientais de forma mais enfática, de forma mais objetiva, e a igreja tem muito potencial para isso. Obrigada, Tiago. Eu anotei uma palavra que você falou aqui, ponte, né? Você falou, claro, bastante da questão da comunicação, mas ponte, elo, né? Essa lacuna aí que precisa ser fechada. Eu estava pensando aqui, Raquel, quando a gente fala de o que a igreja pode fazer, né, Tiago, como que ela pode se mover, né? E ninguém consegue fazer tudo em todo o tempo. Então, a palavra que vem é parceria, né? E essas pontes aqui. Então, talvez um desafio seja a igreja trabalhar em parceria pelas causas, por essa causa que é tão grande, né? Que de talvez olhar para essa causa e falar, o que eu vou fazer aqui não vai fazer muita diferença, mas entender que fazendo em parceria com outros atores, outras igrejas, que seja, né? Outras organizações, isso tem uma força maior. E a outra coisa também é a agenda, né? Então, claro que as suas igrejas têm a sua agenda, têm o seu foco, mas como também motivar as igrejas para ir além, por exemplo, de uma agenda e de uma resposta emergencial, que a gente falou um pouco. Então, como conciliar isso, né? Trabalho em parceria, coordenar agendas, trabalhar junto, e com certeza você deve ter um monte de história para contar. Então, conta algo para a gente aí, de o que você está vendo funcionando, acontecendo, né? É um desafio, né? Porque
Às vezes a igreja fica muito fechada na sua própria agenda, então às vezes não consegue nem colocar uma ação dentro da sua programação anual, por exemplo, né? Mas uma coisa que a gente tem percebido muito, assim, é que a gente precisa tirar um pouco do foco do pastor, da pastora, achando que ela precisa fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem os membros, e dentro dos membros, né, como o Thiago falou, provavelmente já tem um cientista, tem alguém com afinidade com o meio natural, só que às vezes essa pessoa que está sentada no banco, ele não se sente, não consegue conectar a sua fé com a sua atuação profissional, ou não se sente ainda tranquilo em falar sobre mordomia ambiental, porque a sua liderança ainda não falou sobre isso. Então, uma coisa que a gente tem percebido muito, assim, a extrema importância das lideranças falarem em púlpito sobre esse tema. Porque o pastor, a pastora, ele é um grande formador de opinião. Então, enquanto ele não falar lá no culto principal que isso é um chamado, não é uma demanda atual, né, que é bíblico, a gente não está inventando nada. Então, você se envolver com as causas ambientais, você está só respondendo a um chamado. Não é o que a gente já ouviu, por exemplo, é nova era, enfim. Então, eu acho que isso precisa ser feito pela liderança, e quando isso é feito, as pessoas que estão ali ouvindo, com certeza vão se levantar pessoas que já têm alguma afinidade, e aí essa pessoa pode abraçar e pode auxiliar a própria igreja, como o Thiago falou, em propor ações, em levar essa temática numa linguagem mais acessível, que a sua própria igreja consiga entender, levar em consideração o entorno da igreja, né, quais são os problemas ambientais que a igreja enfrenta. Então essa é a caminhada que a gente tem seguido, assim, começar com o pastor para que ele primeiro fale, e aí então que a membresia se sinta segura em se envolver com isso. E a gente tem aqui no Brasil uma igreja que, para mim, assim, é um grande exemplo, né? Que é a Igreja Batista em Coqueiral, que hoje é uma igreja que é envolvida com o governo local, mas ela não começou assim do nada, né? Mas o que aconteceu? A liderança, que é o pastor Zé Marcos, ele entendeu que era chamado, sim, da igreja se envolver com as causas ambientais. E foi um chamado muito imerso numa realidade ambiental devastada, já que a própria igreja sofria com alagamento por conta do rio Tigipió, que fica ali perto da sua comunidade. Então, além de socorrer a sua própria membresia quando o rio enchia, a própria igreja era cheia dessa água, né, e uma água totalmente poluída. E foi a partir dessa realidade que a igreja entendeu que ela precisava não só socorrer emergencialmente a sua própria comunidade, mas ela precisava parar de enxugar gelo, porque todo ano a enchente acontece, e ela precisava começar a trabalhar com a raiz do problema. Então, onde? Bater lá no município para que alguma coisa fosse resolvida, que pelo menos os impactos das próximas enchentes fossem minimizados, né? E isso tem acontecido, né? Então, a Igreja Batista Coqueiral, ela está num patamar top, assim, que a gente fala, né? Mas as igrejas, elas podem... Eu acho que a primeira ação, que eu acho muito importante, é falar. E no culto principal, assim, sabe? Dizer mesmo para as pessoas que isso é a missão da igreja, não é uma demanda, não é uma ideologia, não é partidário, é de Jesus, é centrado em Jesus. Eu acho que a partir disso abre caminhos para várias outras ações. Nesse terceiro episódio, onde nós estamos falando sobre o que as tragédias ambientais ensinam para a igreja evangélica, nós temos conosco uma palavra da Marina Silva, que nesse momento ocupa o cargo de ministra do meio ambiente no nosso país. Marina tem uma longa caminhada nessa área no Brasil, uma longa caminhada nas questões do meio ambiente, é uma autoridade na área e uma longa caminhada de fé. E essa vocação de juntar a fé com a preocupação e o engajamento nas questões do meio ambiente. Vamos ouvi-la e vamos vê-la. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar aqui um pouco com vocês sobre um tema tão relevante como é o caso das mudanças climáticas. Agradecer de um modo especial o pastor Valdir por essa oportunidade que me dá. Eu sei que é muito importante
a contribuição dos cristãos e das cristãs para esse momento difícil que o mundo e o nosso país está atravessando com relação à mudança do clima. Uma hora é chuva de mais, outra hora é chuva de menos, uma hora a gente tem onda de calor, outra hora a gente tem processos severos de resfriamento, e a gente está conseguindo ver uma parte de tudo isso com muito realismo e tristeza aqui no nosso país, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está acontecendo no Pantanal, mas que já tem sido uma sequência de ocorridos que vem desde a região serrana, onde perdemos quase 2.000 vidas, e agora nós temos uma situação em que o mundo reconhece que já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, vivendo sob os efeitos dos eventos climáticos extremos e com todo o prejuízo que isso está causando à vida, aos sistemas agrícolas, aos sistemas industriais, enfim, a tudo aquilo que nos é tão caro para a manutenção da vida das pessoas e das outras formas de vida no planeta. A contribuição dos cristãos se dá de forma diferenciada em diferentes níveis. Por exemplo, a gente pode agir, sim, deve agir no sentido da solidariedade, do suporte às pessoas que de repente ficam completamente desamparadas, ficam enlutadas em função de terem perdido seus entes queridos, perdido o patrimônio de toda uma vida, e esse momento é o momento da gente estar ali dando o nosso aporte e a nossa sustentação. Mas tem algo que é fundamental, que é a atitude preventiva, que é a atitude de evitar o problema. E nós precisamos continuar reduzindo a emissão de CO2. Portanto, qualquer ação política ou empresarial que tenha uma visão negacionista, que nega as mudanças climáticas, que não se importa com desmatamento, que não se importa se as áreas de preservação permanente ou as reservas legais de várias propriedades estão sendo ou não respeitadas, isso é uma forma de ser conivente com o que leva à mudança do clima e que, consequentemente, leva a todos esses desastres. Então, ter uma atitude de olhar e ajudar que haja mais compromisso com a agenda de mitigação, reduzir a emissão de CO2 em função do uso de combustível fóssil. E para nós, que somos uma comunidade de fé, é entender que dizer que ama a Deus e desrespeitar a sua criação é muito incoerente. E com certeza, né, Deus é muito rigoroso em relação a esse planeta Terra que Ele nos deu, como diz o Salmo 115, no versículo 16, que Deus habita nos altos céus, mas a terra deu Ele ao homem para morar. A terra com todas as suas belezas e riquezas, como diz o texto bíblico, a terra e toda a sua plenitude. Essa plenitude que Deus nos deu no livro do Apocalipse, acho que é no capítulo 11, versículo 18, diz que um dia Deus iria voltar para destruir os que destroem a terra, né? De que essa destruição da terra tem um custo, porque ela é um espaço perfeito, criado, né? Com tanto amor, para que nós tivéssemos aqui a fonte da vida em toda a sua plenitude, com a água, com o ar que a gente respira, né, com os nutrientes que são necessários para as nossas vidas, com os minerais, tudo perfeito. Infelizmente, a ação humana já colocou esse planeta Terra em 30% no vermelho. E quando a gente pensa no Brasil, né, aqui é um pedaço do paraíso. A gente é uma potência ambiental. A gente tem 11% da água doce do planeta, a maior floresta tropical do mundo, um país mega diverso, com uma riqueza cultural incrível, com uma grande quantidade de minerais, uma grande quantidade de terra fértil, alta insolação. E infelizmente nós estamos destruindo toda essa plenitude de riqueza. Por isso, eu agradeço essa oportunidade, né, que a gente possa combinar políticas públicas, investimentos empresariais e ações de uma comunidade cada vez mais consciente, para que a gente tenha um mundo que seja próspero, um mundo que seja justo, um mundo que seja sustentável, né? Como diz o provérbio africano, nós não deixamos a terra de herança para os nossos filhos e netos, né? Nós tomamos emprestado deles e temos que devolver em melhores condições.
O problema é que nós estamos desenvolvendo cada vez mais em piores condições. Recentemente eu tive lá na área da catástrofe, né? Como uma pastora local disse para mim, ela disse, olha, a gente está acostumado com as enchentes, o que a gente teve nesse ano foi uma catástrofe. Uhum. E o que você falou antes também, Raquel, a importância das igrejas. Então eu vi várias igrejas, bem, eu vi igreja afetada, mas eu vi igreja que praticamente desconstruiu, entre aspas, né, a sua arrumação de culto para se tornar um depósito. Então essa capilaridade das igrejas, a gente já falou sobre isso, né? Mas uma das palavras que também ressoa dentro de mim foi que um pastor líder disse, mas agora os pastores das igrejas, eles estão dizendo, olha, nós precisamos voltar ao nosso... nós precisamos voltar para a igreja, nós precisamos voltar ao nosso normal. Aí a gente volta porque o Tiago falou, não é? Tiago, dentro dessa agenda também da ABC2 que você citou, não é? Vocês estão, assim, numa jornada de criação de consciência, né? Dessa responsabilidade, né? E vocês têm grupos de estudos que unem ecologia, teologia. De novo, né? Quais são algumas das experiências? O que se diz também para o líder que diz, eu quero voltar para minha igreja, mas não existe essa volta, né? E o que ele precisa fazer, ela precisa fazer, e que vocês já estão fazendo, para que a gente possa justamente aprender alguma coisa dessas tragédias. Eu só vou ter que pedir para ambos, né, que a gente seja breve nas nossas respostas, que de repente a gente está chegando já ao final do nosso tempo aqui. Obrigado, Tiago. Tá, joia. Não, o papo tá muito bom, a gente vai falando. Mas pensando nisso tudo, né, eu me lembro e eu sempre cito um pastor luterano aí, falando do Valdir, né, não sei se o Valdir conhece, o Joseph Sittler. O Joseph Sittler, ele foi um dos pais da ecoteologia lá na primeira metade do século XX, ele é um dos grandes pioneiros aí dessa temática, né, os primeiros trabalhos em ecoteologia a gente pode rastrear até o Joseph Sittler. E ele dizia que quando a igreja se engaja com questões ambientais, questões sobre a natureza, ela não está se afastando de ideias teológicas sérias. Na verdade, ela está se colocando bem no meio delas, né? Porque falar sobre natureza, falar sobre meio ambiente tem a ver com as ideias teológicas mais primordiais que nós temos, né? Os assuntos primários da fé e da Bíblia. E isso é muito importante para a gente, né? Conseguir recuperar essa ideia. E eu me lembro também de uma cientista climática, que é a Katherine Hayhoe, é uma cientista climática, assim, top no mundo, né? Ela é uma das mais conhecidas, uma das grandes referências, ela é cristã evangélica, ela mora no Texas hoje, e ela, assim, ela é uma grande referência. E tem uma frase dela que eu acho que é a grande frase dela que ela é conhecida, né? Ela sempre fala que nós precisamos falar sobre isso. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente, né? Falando sobre isso. E eu vejo que cada vez mais, né, as igrejas estão falando sobre isso, de certa forma. Acho que a gente está num momento em que se começou a falar sobre isso de fato e de verdade, né? Está se falando sobre isso. A gente precisa colocar isso nos lugares onde nós estamos. Nós precisamos colocar isso nas igrejas, nas iniciativas para-eclesiásticas, né? E como que nós falamos sobre isso de acordo com aquilo que nós temos, né, à disposição. Em relação às realidades que nós vivemos, em relação à formação que nós temos, às áreas que nós atuamos, e, enfim, né, a gente tem muita coisa que pode falar em relação a o que acontece quando a gente começa a falar sobre isso. E foi isso que a gente percebeu na ABC2, né, quando a gente começou a falar sobre ecoteologia, né, a gente criou um grupo de ecoteologia, um grupo de estudo temático, né, nesse tema específico, dentro de vários outros grupos que nós temos, a gente começou a falar sobre ecoteologia. E muita gente foi chegando, muita gente interessada em estudar sobre isso. A gente tem estudado livros juntos, temos lido muita coisa, temos compartilhado ideias. A gente pôde oferecer um curso sobre isso também, e a gente começou a perceber que as pessoas estavam sedentas, né? As pessoas estão sedentas. Existem pessoas nas igrejas que estão sedentas por entender melhor sobre isso, que estão interessadas em saber sobre isso, mas nunca ouviram suas igrejas falarem. E elas precisam ser capacitadas também. Então, falar sobre isso é o primeiro passo. A gente começa falando e, de repente, as pessoas vão chegando. E existem pessoas que depois dão um retorno para a gente falando, nossa, mas isso é muito óbvio, né? Eu sempre pensei nisso, mas eu nunca tinha feito essa conexão com a Bíblia. Eu nunca tinha feito essa conexão
com a teologia evangélica. Eu nunca tinha feito essa conexão com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com as falas de Jesus, com as cartas de Paulo, com os profetas, e tá tudo lá, né, assim, e eu acho que a gente muitas vezes dá um passo atrás com medo, né, de será que a Bíblia está falando sobre isso? Mas quando as pessoas veem que de fato a Bíblia está falando sobre isso, as pessoas se aproximam e percebem que elas podem falar sobre isso, elas podem trazer isso para sua igreja sem medo de serem consideradas hereges, né, ou serem consideradas liberais, ou o que seja, porque isso está dentro da nossa teologia, de uma teologia que é muito ampla e que pode lidar com isso também. Então a gente quer construir esses espaços e continuar falando sobre isso. Precisamos falar sobre isso, né? Então, com urgência. É o que a gente está tentando fazer aqui, né, Tiago? Obrigada. Com certeza. E eu anotei aqui, assuntos primários da fé. Colocar-se no meio da questão, né? Então, não só falar sobre isso, mas colocar-se no meio. E, Raquel, você tem se colocado no meio, né? No meio ambiente, mas no meio, né? E você já falou que a questão ambiental, alguns podem até encarar como algo que é uma ideologia, ou simplesmente responder uma demanda. Você já disse que é muito mais que isso. Então, conta um pouco, e aí eu vou falar igual o Valdir, brevemente, porque eu tô olhando, tem um relógio ali que fica martelando na nossa cabeça, né, me lembrando, como a sua fé, você está falando de assuntos primários da fé, né, Tiago? Como a sua fé em Jesus ajudou a entender esse chamado, que você também já falou, essa palavra chamado. Como é isso para você, né? Assim, eu nasci no lar evangélico, né, cresci no lar evangélico, mas eu só vim a ouvir sobre a ecotologia na faculdade. Então, assim, e eu sempre tive, desde pequena, muita afinidade com o meio natural, muito por conta do meu avô materno. Só que até chegar na faculdade, eu tinha a impressão de viver uma vida desconectada, onde eu tinha esse amor pela natureza e tinha minha fé que não se conectava, né? Então, por isso que eu falo que o pastor precisa falar sobre isso. E no meu caso, quando eu fui conversar com o meu pastor, falar que eu ia fazer biologia, ele falou, não, vai fazer uma outra coisa, porque como é que você vai usar biologia na missão, né? Você é uma missionária usando biologia? Então, ele tinha também uma visão muito distorcida, ele não me ajudou. Mas aí eu fui cabeça dura e fui fazer biologia. E na faculdade eu conheci a Aliança Bíblica Universitária. E a partir da aliança eu tive contato com um livro do pastor Peter Harris, que deixou a igreja dele na Inglaterra e foi para o sul do Portugal para conservar um ambiente litorâneo que era importante para as aves migratórias, né? E ali, lendo esse relato do Peter e da sua família, como é que foi isso, essa mudança radical, e como que ele entendeu que cuidar do meio ambiente também era a missão dele, como pastor então, né, não só um membro de igreja, mas como um pastor, foi ali que eu entendi que eu conseguia sim conectar as coisas, né, e era necessário conectar as coisas, e que cuidar do meio ambiente não era uma demanda, né, que eu deveria cuidar mesmo se não houvesse nenhum risco, né, se o meio ambiente, a natureza não estivesse em risco, porque na verdade eu só estava respondendo a um chamado, né, então, e assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou bióloga, então já tenho esse amor pelo meio ambiente, mas se você se considera um seguidor de Jesus, independente da sua atuação profissional, você deveria também ser um jardineiro, né, um cuidador do meio ambiente, porque é uma resposta ao chamado de sermos cooperadores com Cristo na restauração de todas as coisas, não salvar almas, né, como se fôssemos almas penadas andando por aí, mas somos pessoas que estamos inseridas em um ambiente que, infelizmente, está todo devastado, né? Então, o meu chamado, eu entendo que eu tenho esse chamado, eu uso a minha profissão para responder esse chamado, mas se eu não fosse bióloga, eu também deveria responder esse chamado, entendendo que Jesus morreu por todas as coisas, né? Então, eu falo, gente, é só responder, mesmo se Jesus voltar agora e destruir tudo, não importa, eu acho que eu vou morrer feliz, e eu acho que ele vai estar muito feliz também, porque eu respondi positivamente ao chamado, que é cuidar de todas as coisas. Acho que é isso. A gente lá no início falou sobre Jesus ensinando a gente a discernir o tempo, né?
mas eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente faz também é discernir o que Deus está dizendo para nós, né? Discernir a palavra, né? A Bíblia está falando sobre isso, Tiago, é o que você falou, né? Então a gente ouve Deus falando com a gente e a gente fala daquilo que a gente ouve. Em 1 minuto, o que Deus está falando, Tiago? Para você, que você diria, olha, essa é uma palavra-chave para nós hoje, que nós precisamos ouvir nesse tempo. Então você tem 1 minuto para isso e a Raquel também tem 1 minuto antes que eles encerrem aqui. Eu vou usar o que a Raquel falou, né, de que a gente deveria cuidar mesmo que não houvesse o risco, né, porque o nosso chamado lá em Gênesis 2 é para cultivar e guardar, né, cultivar o jardim e guardar o jardim, de exercermos o nosso papel de ser sacerdotes sobre a criação. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, e é isso que Cristo, através da ressurreição, nos transforma, né? Assim, nós recuperamos essa possibilidade, essa capacidade de sermos sacerdotes sobre a criação. Nós somos novas criaturas, nós somos nova criação, e nós temos esse papel de manifestarmos o reino de Deus aqui, hoje. Esse é o nosso chamado, né? Não é responder a uma crise, é cuidar da criação porque ela está gemendo, ela está esperando que nós, como filhos de Deus, sejamos revelados. E se a gente precisa ser revelado, é porque a criação está esperando que a gente se revele. E essa é uma mensagem de libertação para toda a criação, né? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação para toda a criação, é uma mensagem de reconciliação para toda a criação com Cristo, por meio de Cristo, por meio do sacrifício da ressurreição de Cristo. Então, entender que cuidar da criação faz parte de tudo isso, cuidar da criação faz parte da mensagem do próprio Evangelho, deveria mudar essa chave, deveria fazer essa conexão, né? Fechar essa lacuna que a gente colocou lá atrás. A gente precisa fechar essa lacuna. Raquel, o seu minuto. Que desafio. Eu lembrei agora de uma ação de Abraão, né, que está lá em Gênesis 21, 33, que ele, aos 99 anos, plantou um pé de tâmara, né? E eu não sei se todo mundo sabe, mas um pé de tâmara demora de 70 a 100 anos para começar a produzir os seus primeiros frutos, né? E isso, para mim, é tão esperançoso, assim, né, da gente entender e da gente não ficar tentando adivinhar o futuro, porque eu vejo muitas pessoas tentando adivinhar o futuro, eu não vou me mover, cuidar da natureza porque Deus vai destruir tudo mesmo, por que eu vou fazer isso, né? Eu acho que a gente deveria tirar o foco desse fim, qual vai ser o fim do mundo, e focar no aqui e no agora, né? E aí também me faz lembrar muito da oração, né, do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim, é a gente que já se converteu para essa questão, tentar trazer um pouquinho do gostinho do céu, né, de como seria essa natureza perfeita, essa justiça, né, para o aqui e para o agora, sabe? Acho que a gente tem esse papel, né, só que a gente esquece um pouco disso. Então, acho que Abraão, quando ele planta uma árvore, sem pensar muito se ele vai ver o fruto, ele não viu, né? Ele morreu antes. Mas isso, para mim, é uma ação de esperança tão grande. Então, que a gente possa fazer agora, né? Responder o nosso chamado agora, só por obediência, sem ficar tentando ler muito o futuro do que vai acontecer, né? E só responder a Jesus Cristo. Acho que esse é a nossa função aqui na Terra, né? Tá de bom tamanho, não é? Né? Responder ao chamado e à vocação de Jesus Cristo. Só isso. A gente espera que você que nos acompanhou nesse episódio tenha ficado com esse gostinho, né, de que você precisa conhecer mais. A gente vai, inclusive, poder disponibilizar recursos que você vai poder acessar. E também desenvolver, né, iniciativas de cuidado no seu próprio ambiente, no seu próprio local, também envolvendo a sua própria igreja. E a gente espera que você volte a estar conosco no 4º episódio, onde a gente quer aprofundar um pouquinho mais também na questão bíblica teológica, né? Olhando para o que Deus tem para nos dizer. A gente começou no finalzinho a falar dessa palavra de Deus, né? E a gente quer no episódio 4
aprofundar essa conversa. Uma vez mais, muito obrigado que você está com a gente. A gente agradece ao Instituto Tônica aqui por receber a gente. Até mais. Obrigada mais uma vez, Raquel. Eu que agradeço. Tiago. E, claro, para você que está nos assistindo, como o Valdir disse, nos assistindo, nos ouvindo, obrigada. Lembrando, acho que nos encontre lá no Instagram, nos siga, diálogos.esperança, também no YouTube, só procurar Diálogos de Esperança, e no Spotify, e a gente se encontra na próxima conversa. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.